começando mais um Informe Ação e o nosso assunto agora é rejuvenescimento facial na visão da dermatologista Carolina Feijó. Nos conceitos atuais, assim, nós não estamos mais diferenciando tanto o que cabe ao dermatologista e o que cabe ao cirurgião plástico. Porque as técnicas, com a evolução das técnicas, nós temos hoje em dia esse trabalho conjunto. E quem ganhou com isso é o paciente. Então, o que acontecia? Antigamente, nós tínhamos a visão do paciente muito em 2D. Ou seja, o dermatologista ele conseguia olhar a textura da pele, a qualidade da pele, as manchas, e nós limitávamos um pouco aí a nossa avaliação. E o cirurgião podia ir lá com o seu bisturi e também resolver o que ele podia fazer puxando e esticando essa pele. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que o nosso paciente mereceria mais do que isso. Então, assim, e com a técnica, nós começamos a ter mais recursos técnicos, né? Então, surgiram produtos como a toxina botulínica, que daí também nos ajudou a tratar mais algumas rugas. Nós começamos a ter os preenchimentos, que começaram a resolver os problemas de sulcos, de linhas, enfim, de problemas de continuidade. E o nosso paciente foi ficando mais bonito. Então, assim, para a flacidez, ele continuava contando com o tratamento do cirurgião plástico, que ficava feliz de receber também esse paciente melhor tratado. O tempo vai passando, a técnica vai evoluindo e entram também os lasers, sejam eles luz pulsada ou laser, o laser fracionado, o laser de CO2, e nós começamos a integrar demais esse tratamento. Então o cirurgião plástico e o dermato começaram a trabalhar com as mesmas coisas e contando um com o conhecimento do outro. Quem ganha? O nosso paciente, cada vez mais. Então o que a gente está preconizando hoje em dia? Uma avaliação 3D do paciente. Então a gente quer olhar esse paciente de frente e ver as linhas, as manchas, o brilho da pele. A gente quer que esse paciente vire e a gente não quer ver aqueles sulcos, aquelas profundidades, seja de olheiras ou de sulcos de sorriso. A gente quer virar um pouquinho mais e a gente não quer ver aquela pele pendurada. Então a gente também tem outras tecnologias como o infravermelho, a radiofrequência, para poder melhorar a tensão e a firmeza, a flacidez dessa pele. E então esse tratamento está muito integrado e é isso que a gente está fazendo. A gente está unindo as forças da dermatologia e da cirurgia plástica para que o paciente seja cada vez melhor tratado e também assim associar as técnicas. Hoje em dia ninguém acha que uma técnica resolve todos os problemas. Então um bisturi não resolve todos os problemas, um peeling não resolve todos os problemas, mas a associação dessas técnicas. O paciente está ficando cada vez mais natural, cada vez mais bonito, está precisando cada vez menos tempo de repouso para os nossos procedimentos, ou seja, nosso paciente trabalha, nosso paciente tem a sua vida normal, ele não quer tirar férias para se recuperar de uma cirurgia. Então hoje em dia isso também a gente está ganhando. Por quê? Porque o paciente usa produtos em casa, ele faz pequenos procedimentos na hora do almoço, ele também vai fazer alguns retoques, uma lipoaspiração localizada em algumas áreas da face ou mesmo do corpo no fim de semana. Então, cada dia esse tratamento ele está mais avançado e mais individualizado. Ou seja, hoje em dia, além de olhar cada paciente como um indivíduo que precisa, enfim, que tem hábitos de vida e tem um passado diferente do outro, a gente também avalia essa associação de técnicas, né? Isso que é o segredo, essa avaliação em 3D é o que todo mundo vai começar a ouvir falar de agora em diante, porque é realmente onde a gente tem mais trabalhado. E isso é o legal, o bacana do tratamento atual. E agora vamos saber a visão da cirurgiã plástica Ana Zulmira Badim sobre o mesmo tema. Bom, o rejuvenescimento facial na cirurgia plástica também passou por uma movimentação e uma evolução muito grande. Antigamente, de procedimentos com cicatrizes longas e recuperações
muito mais demoradas. Hoje se procura fazer associações de procedimentos menores, né, e que atuem em diversos segmentos. Por exemplo, na flacidez, né, que seria mais a parte cirúrgica. Na pele, que é uma coisa que o cirurgião plástico não se preocupava muito antigamente. Então hoje a gente atua, né, tanto com os peelings a laser, né, eu uso muito mais o laser, tanto CO2, o laser de Erbium. Então a gente usa mais a parte de laser para rejuvenescer a face. E a volumetria, quer dizer, você imaginar, a face jovem, ela é muito mais cheia, muito mais redondinha do que a face envelhecida. A face envelhecida perde volume. Então o que a gente faz? A gente faz preenchimentos, usamos muito a gordura, ácidos hialurônicos, né? Então tem muitos produtos que a gente pode usar para aumentar, ou mesmo a devolução volumétrica, quer dizer, o rosto caiu, você levanta o rosto novamente, dando um aspecto mais jovial. A videoendoscopia, que é uma cirurgia com pequenas incisões, normalmente localizadas no couro cabeludo, a gente consegue levantar supercílio, levantar o terço médio da face só com pequenas incisões no couro cabeludo. E ao redorzinho da orelha, a gente já reserva para aquelas flacidez de porção inferior da face. Trabalho de pescoço, aí sim a gente precisa usar a incisão ao redor da orelha. Mas mesmo assim, a gente tem duas versões. O mini lifting, que é aqueles casos mais suaves, pouca flacidez, e o lifting mais completo, que são pacientes mais de idade, onde precisa realmente tirar mais pele, trabalhar pescoço, que está mais caído, né? Mas hoje a gente começa o trabalho antes, lá por 30 anos, 40, numa outra idade, onde você, em vez de proporcionar um lifting completo, você vai fazer uma endoscopia, né? Vai manter as rugas com botox, você vai fazer pequenos preenchimentos, você trabalha a pele com lasers, tanto o laser de CO2, ele normal, que tira toda a pele, quanto o fracionado, que ele é mais pontilhado, mas ele rejuvenesce, ele estimula colágeno, né? O próprio laser de Erbium, que também faz uma descamação suave. E complementando o rosto, a gente pode trabalhar pescoço, colo, dorso de mãos com esse laser mais suave. Então hoje a cirurgia, ela está quase que por faixas etárias. Então aos 30 anos você vai fazer as coisas preventivas, os preenchimentos, as coisas menorzinhas. Pelos 40 você faz os procedimentos cirúrgicos, mas ainda não tão agressivos, com essas associações, né, de laser, preenchimento, pequenos procedimentos, e vai reservar, vai atrasar o lifting facial lá para os 60, 50 passados, 60, aí você vai fazer um lifting mais completo, né? E se essa pele foi bem cuidada desde o começo, ela vai ser uma paciente, vamos dizer, ideal, quer dizer, aquela que tem uma pele que cuidou o tempo todo. E depois dos 60, depois que você fez o lifting completo, você volta para essa primeira etapa, porque você volta a preservar essa face que foi operada. De novo, com hidratação, com cremes, com botox, com preenchimento. Então, é um ciclo. Você começa com as coisas pequenas, passa para os pequenos procedimentos cirúrgicos, passa para os procedimentos maiores cirúrgicos e volta de novo a cuidar daquela pele com os procedimentos menores, né? E hoje a gente tem lasers, tem luz pulsada para estimular colágeno, tem vasinhos que as pessoas de idade e os pacientes mais claros desenvolvem vasinhos no rosto. Então nós temos as luzes pulsadas vasculares, né? Então a gente consegue tratar esses efeitos do envelhecimento, que seriam manchas, vasinhos que dilatam, né? A pele que vai ficando flácida, mas a gente consegue com o CO2, consegue uma firmeza muito boa da pele, mantém com uma luz pulsada, mantém com um creme. Então hoje, né, a gente tem a associação da cirurgia, que para nós é, vamos dizer, o carro-chefe, mas junto com ela a gente acrescentou todos esses pequenos procedimentos e ao mesmo tempo depois fazer uma manutenção. Tá? Então a cirurgia plástica hoje ela está meio que né, associada à parte dermatológica, não que a gente está ocupando o espaço do dermatologista, não, mas é que a pele precisa ser cuidada. Então o cirurgião plástico hoje, né, tem que fazer essa manutenção da pele, né? E os homens, eles têm procurado esses tratamentos? Como que está funcionando?
Isso até esquecemos de falar, mas o homem, hoje em dia, ele é mais um usuário da cirurgia plástica, né? E como o homem tem uma personalidade completamente, às vezes, diferente, mais objetivo, ele, às vezes, vem com uma queixa pontual, mas o que aceita-se bem no homem? A cirurgia videoendoscópica, porque quando você fala que são pequenas incisões, ele aceita muito bem. Né? Lógico, não que a gente não faça o lifting também, mas a princípio se usa muito mais a cirurgia videoendoscópica no homem, os tratamentos a lasers combinados. Outra coisa que o homem procura na face é o nariz, né? O nariz no homem é uma grande procura, porque o nariz geralmente está adunco, ou tem algum desvio de septo associado que desvia o nariz, então isso é uma procura muito importante no homem. E a preocupação deles, que também seriam das mulheres, o tempo de recuperação. Mas o tempo de recuperação para uma cirurgia de face, a gente pede pelo menos em torno de 10 a 15 dias. Eu acho que com isso, 15 dias, lógico, não usando a sua imagem para uma televisão ou para uma foto, mas assim, para trabalhar uma semana, 2, ele já pode estar voltando ao trabalho com um leve edema só. Doutora, fale-nos um pouco sobre o estigma do paciente operado. Pois é, como eu te falei, essa associação de pequenos procedimentos traz muito essa vantagem, porque como o andar superior se trabalha com vídeo, né, a pele se trabalha com laser, só você imaginar, pálpebra inferior eu só faço com laser, não faço mais aquele corte, né? Então você diminui o que é de corte, a cirurgia grande você diminui o tamanho dela, então você fica menos estigmatizado daquele rosto muito esticado, né? Aquilo que você bate o olho e diz, ó, essa aí operou, tá super esticada. Com esses pequenos procedimentos você diminui a cirurgia grande, que é aquela que deixa o estigma do esticado, do achatado. Bom, então você veja, com todas essas novas tecnologias e novas coisas que a gente está agregando à cirurgia, a gente consegue deixar o paciente com uma face mais natural e menos estigmatizada, com menos cara de operado, com menos ar de cicatrizes e mais natural, até na movimentação. Então isso é muito importante. Agora, para isso, lembre, sempre procure um profissional especializado, que para essas informações nós temos tanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Paraná, aqui em Curitiba, quanto o Conselho Regional de Medicina, que também você pode ligar e perguntar se o profissional tem especialidade. E isso é uma coisa muito importante, porque todos esses conceitos precisam de muito tempo de formação, que é a formação tanto de um cirurgião plástico quanto de um dermatologista.